Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje o tema é polêmico, eu já falei um pouco a respeito desse tema lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, @amilenacamargo. E aqui não tem enrolação, eu já vou começar falando qual é o tema. Gente, o tema é: a Europa é realmente segura ou a Europa é menos justa? Gente, esse tema me gerou assim, um pouco de revolta, digamos assim, até indignação. Por quê? Como eu falei, eu trouxe esse tema primeiro lá no meu Instagram, porque na semana passada saiu aqui na Holanda o caso de um agressor sexual, tá? Ele foi condenado à agressão sexual. O caso de um agressor sexual de Roterdã, ele foi condenado a 22 meses de prisão. É isso mesmo que vocês ouviram. 22 meses de prisão. Esse agressor, ele foi denunciado por 13 mulheres, 13 pessoas, com 11 vítimas confirmadas. Ou seja, ele não era um agressor só de uma pessoa, ele era inclusive um agressor de 11 pessoas confirmadas. E ele foi condenado a somente 22 meses de prisão. E como uma pessoa que mora aqui há 8 anos, quase já, eu falei, eu preciso entender o que acontece, porque para mim, como eu falei, é um pouco revoltante. E eu preciso entender por que não é também revoltante para toda essa população que um agressor de 11 vítimas, um agressor sexual de 11 vítimas, tem uma condenação que, no meu ponto de vista, é tão branda, é tão baixa. E eu falei, como que pode isso? Porque se para mim eu tenho essa percepção, talvez eu não entenda como funcionam as coisas, ou talvez eu não entenda realmente como funciona a sociedade ainda. E eu falei, eu preciso fazer minhas pesquisas. E assim eu fiz. Eu fui fazer minhas pesquisas para entender como funcionava realmente de fato o sistema carcerário e penal holandês e também o sistema penal brasileiro, para ver se existia alguma forma da gente conseguir fazer uma comparação dos dois sistemas, né? E eu já adianto aqui que o objetivo desse vídeo realmente não é fazer nenhum tipo de comparação e nem falar qual sistema é melhor ou pior. É simplesmente entender por que existe essa diferença e por que isso me gera uma sensação de injustiça que não gera para a sociedade, né? E aí eu fui entender por que isso funcionava, como é que funcionava aqui, e eu entendi que realmente existem, no sistema penal holandês, existem diversas formas de punição para os crimes, assim como é no Brasil, que a gente tem serviços sociais que as pessoas podem fazer, aqui também tem. O que eu entendi no meu desconhecimento em relação ao sistema penal como um todo holandês, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas se eu estiver errada, mas pelo que eu li, pelas minhas pesquisas, as pessoas aqui, elas têm uma tendência maior a poder cumprir serviços sociais e ter uma ressocialização maior do que é no Brasil. O foco penal holandês é, de fato, na ressocialização da pessoa que cometeu o crime. Tá bom. Eles fazem essa ressocialização da pessoa que cometeu esse crime. Mas, honestamente falando, essa sensação de injustiça de que existe um crime grave e que essa pessoa ela não é punida o suficiente, por que isso tem muito na gente, especialmente quem vem de fora fica meio espantado, fica meio chocado, e não tem nas pessoas aqui na sociedade de forma geral, tá? Estamos falando aí de forma geral, não estamos falando de 100% dos casos, né? Estamos falando aí como sociedade. Isso me gera muita curiosidade. Eu fico pensando que as pessoas, elas realmente confiam tanto assim no sistema, confiam tanto assim nas instituições europeias,
confiam tanto na ressocialização desses criminosos que elas simplesmente não se revoltam, não geram uma revolta? Eu me pergunto isso, né? Para mim é muito esquisito pensar que quando ocorre um crime grave com algum ente querido nosso, alguma coisa, as pessoas ao redor, elas aceitam de forma muito pacífica uma punição tão branda, uma condenação tão branda, né? E isso, claro, existe um pouco de diferença cultural e etc. Mas eu acho que o ponto principal é realmente isso. Existe uma confiança tão grande nas instituições aqui na Europa que as pessoas não se revoltam. Elas acreditam que aquilo que eles estão fazendo é o certo, vai dar certo e é o justo, entendeu? É de fato uma percepção de justiça diferente do que a gente tem no Brasil. Muitas vezes a gente ouve no Brasil que, o crime compensa, porque não existe punição e etc. E aí, isso acaba gerando na gente também uma certa desconfiança no sistema como um todo. É incomparável tentar fazer esse tipo de análise, porque, de fato, o Brasil tem problemas enormes de segurança, que fazem com que a gente tenha uma percepção de segurança de sociedade como um todo muito ruim. E com razão, porque os números, por exemplo, de vítimas letais no Brasil são altos e são muito mais altos comparados com a Europa. Mas quando a gente fala de segurança pública, a gente não pode só analisar números de vítimas letais. Segurança pública envolve uma série de coisas, inclusive, como nesse caso, por exemplo, do agressor de Roterdã, que fez suas vítimas, foi condenado com diversos crimes, por diversos crimes, inclusive estupro. E quando a gente fala de crimes, a gente não pode pensar só em vítimas letais. Um crime como esse do agressor de Roterdã, um crime terrível, que gera consequências terríveis para quem foi vítima, né? E esse tipo de percepção, esse tipo de comparação não pode ser feita, entendeu? A gente tem que pensar que segurança pública envolve uma série de coisas. E o Brasil tem sim os seus problemas com vítimas letais, mas aqui também tem os seus problemas, né? E isso me faz pensar e me leva também a pensar muito a respeito em relação à mídia aqui, como que funciona a mídia, né? Isso é uma coisa que eu venho pensando desde que eu mudei para cá, porque quando eu mudei para cá foi um choque cultural muito grande para mim em relação à mídia. A mídia local, ela faz uma cobertura dos crimes completamente diferente do que é no Brasil. Gente, mas assim, é completamente diferente. No Brasil, um caso como esse, por exemplo, a gente saberia o nome das vítimas, a gente saberia o nome do agressor, a idade das vítimas, o que aconteceu em detalhes. No Brasil, a gente tem acesso a absolutamente tudo o que aconteceu pela mídia. E aqui não temos. A única coisa que eu sei de fato a respeito do caso é quantas vítimas foram, onde foi, que era um homem que cometeu essa agressão, e a pena. Só. Maiores detalhes a respeito do caso a gente não tem. Então, isso me dá a sensação que no Brasil a gente se envolve muito mais com os crimes. Isso gera uma revolta, sabe assim? Uma sensação de empatia com aquelas vítimas muito maior do que aqui. Porque você acaba lendo uma notícia onde você vê que aconteceu, são 11 vítimas, 22 meses. Mas quem são? O que aconteceu? De fato, como foi? A pessoa acaba tendo um distanciamento daquele crime e isso, no geral, não gera uma revolta, porque você acaba não se conectando com aquilo, você entendeu? Isso, para mim, também explica essa
além, é claro, dessa confiança que eles têm nas instituições, o fato da mídia não trazer esse tipo de cobertura como é no Brasil, isso gera para mim a sensação de que as pessoas ficam mais, não diria acomodadas, mas elas não se envolvem tanto com o caso, então isso não gera nenhum tipo de rebeldia, não ficam revoltadas, talvez, como eu fiquei. E isso me faz pensar, inclusive, como que chega pra gente lá no Brasil a sensação de uma Europa segura. A sensação de que realmente você tá andando na rua, nada vai te acontecer. Muito legal, muito bacana. Mas será que não vai acontecer mesmo? Ou será que a gente realmente não sabe o que de fato acontece aqui? Porque essa cobertura midiática não é a mesma do Brasil. Né? Lá no Brasil, tudo que acontece, todo mundo fica sabendo, todo mundo vira meio que um Sherlock Holmes, quer saber quem foi, quem que não foi, faz a investigação. Aqui não, gente. Aqui uma investigação criminal diz respeito à polícia e acabou. E isso não significa, não estou falando que os dados aqui sejam manipulados ou qualquer coisa desse sentido. Não são. Os dados, eles estão disponíveis nos dados oficiais e etc. da polícia, tá? Mas eles não são divulgados para a população e muito menos é feita uma cobertura de mídia totalmente focada ali naquele caso, como é feito no Brasil, tá? E é claro que, como eu falei, eu não tô aqui para falar qual é melhor e qual é pior, mas eu tô aqui para falar que nós, como brasileiros, como tendo a propriedade para falar em relação à segurança como temos, a gente tem que fazer um filtro e ficar muito esperto com esse negócio de que a Europa é segura, nada acontece na Europa, porque a partir do momento quando você mora aqui, você entende as diferenças de camadas sociais que impactam nessa sensação. Então, o objetivo desse vídeo, na verdade, é trazer isso. É mostrar como essas camadas, tudo isso que eu trouxe aqui, impactam nessa sensação de segurança que a gente tem aqui. E aí, eu me pergunto também, se a gravidade dos casos não são devidamente passadas da forma como é passado no Brasil, por exemplo, aqui, se as pessoas não têm acesso aos crimes como temos no Brasil, se tudo isso acontece aqui e as pessoas não conseguem, de fato, ter a percepção real do que acontece, do que aconteceu, imagina quem está fora, né? Então, o ponto principal aqui é o seguinte: se você está no Brasil achando que o que acontece na Europa, a Europa é o lugar perfeito, lá não acontece nada, é só pickpocket, como muita gente fala, não, mas é só pickpocket, o máximo que vai acontecer é te roubarem ali alguma coisinha e acabou. Não é bem assim. Existem sim casos graves. A Holanda, por exemplo, é um país que tem um número altíssimo de feminicídio, que inclusive também tem uma tipificação diferente de forma penal do que é no Brasil. Outro erro clássico de quem está no Brasil é achar que os crimes que acontecem aqui são feitos somente por imigrantes. Gente, se nem nós que somos moradores locais, a gente tem acesso a quem foi que cometeu esse crime, a gente não tem acesso direto aos números e aos dados, muitas das vezes, a gente precisa realmente ir lá nos dados oficiais e quando faz essa busca, é uma busca bem detalhada, eu já fiz essa busca, mas não são todas as pessoas que fazem. Se nem nós normalmente temos acesso a quem comete o crime, imagina quem tá fora. Né? Isso é uma narrativa errada, porque assim, muitos europeus, inclusive a maioria dos europeus que cometem crimes graves e etc., são nativos, tá? Inclusive a Holanda é um país com um número alto de feminicídio, onde quem comete esses crimes da mesma forma que é no Brasil são
maridos, ex-maridos, a maioria dos casos de feminicídio é a mesma coisa no Brasil. E a maioria das pessoas que cometem esse crime são os europeus. Então isso também é uma narrativa errada, é uma análise errônea do que realmente de fato acontece. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô aqui para falar que lugar analisa melhor ou pior os seus índices, ou como deveria ser ou não deveria ser. Eu tô aqui para te falar que você precisa tomar mais cuidado com o que você ouve em relação a como as coisas funcionam aqui. Porque às vezes o que você tem de percepção e de justiça, você tá olhando com uma ótica pura e puramente do Brasil. Exclusivamente do Brasil. A sua ótica tá ali, com os olhos do Brasil. Então você olha e você pensa, ai que legal, eles têm poucos presos na cadeia. Mas por que você se faz essa pergunta? Como eu falei, tem poucos presos porque focam em ressocialização, não que necessariamente não aconteçam crimes. Vocês entendem? Então fiquem muito espertos com relação a isso, com o que vocês ouvem. Esse é um caso que me deixou, assim, realmente muito chocada. Eu fiquei impressionada porque, para mim, continuo afirmando que é uma punição muito branda para o tipo de crime que foi cometido. E para a quantidade de pessoas que foram impactadas e famílias impactadas por esse crime, né? E talvez eles não enxerguem dessa forma porque realmente confiam tanto no sistema ou então não conseguem entender da forma que a gente tem também esse outro lado, né? A gente vem com essa carga emocional que faz com que a gente entenda lá do nosso passado que as coisas podem ser feitas diferentes, então isso também traz essa sensação de revolta que talvez eles não tenham. E espero que um dia a gente consiga passar a mensagem de como as coisas realmente acontecem aqui, de que a Europa também não é perfeita, mas o que chega no Brasil em relação a isso precisa mudar. E é isso. O que vocês acham? Vocês também concordam com isso? Vocês acham que realmente essa pena é uma pena muito branda para um caso de agressão sexual de 11 pessoas? O que vocês acham? Me contem aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, me segue lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer cada semana temas polêmicos aqui pra gente debater, pra gente conversar. E vou trazer lá no Instagram também. Me seguem lá, acompanhem nos stories, que tem muita coisa pelos stories também. E até a próxima semana. Um beijo grande. Tchau, tchau.